Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando a cada dia na palavra de Deus em ordem cronológica. Então hoje, Hebreus capítulo 11, dando continuidade ainda a esse capítulo, a partir do versículo 20. Se você gosta desse conteúdo, dá o seu gosto, partilhe o vídeo. Vamos orar? Meu Deus, como sempre, nós pedimos que o Teu Espírito esteja aqui e que o Senhor fale conosco, abrindo o nosso entendimento, nos dando o entendimento da Tua palavra e daquilo que nós precisamos. Abençoa essa pessoa que tem acompanhado comigo essa meditação, que ela seja abençoada em tudo que ela fizer, que assim seja. Então, Hebreus 11, 20 diz: pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Isaac, o filho da promessa, o filho de Abraão. E quando ele estava peregrinando nas terras, então houve uma seca, uma crise terrível. E nessa altura, todas as pessoas migravam para o Egito, porque era uma terra fértil. E ele pensou em fazer o mesmo. Mas Deus o alertou dizendo: não vá. Não vá, fica na terra, planta, porque eu serei contigo. Ele tinha duas opções: seguir o que todo mundo estava fazendo ou fazer a diferença. Ouvir a Deus e fazer aquilo que era impensável. E ele fez. Ele agiu à fé e Deus o prosperou. A palavra de Deus diz que ele colheu 100 por 1. Né? De uma semente, ele colheu 100 vezes. Quer dizer, nessa colheita, ele prosperou imensamente. Então Deus o abençoou, mesmo com a terra seca, mesmo com a crise, mesmo com tudo que a terra estava enfrentando. Então, Isaac recebeu a promessa do pai, a bênção de Deus, e abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras, sendo que Jacó, ele fez toda aquela artimanha e roubou a bênção, né? Ele trocou por um prato de lentilhas a bênção da primogenitura. Esaú não ligava para aquilo. No 21, pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Bom, vamos meditar aqui nesse versículo. Jacó foi aquele filho, o segundo filho, porque era gêmeos, né? Claro, mas ele foi o segundo filho. Então ele não tinha o direito à primogenitura. O primogênito, ele herdava, além da liderança do clã, né? Ele herdava também os bens do pai, mas o que ele herdou de Abraão, Isaac, ele passaria para o primogênito, no caso Esaú, a bênção de Deus. E Jacó, ele não ligava para o material, ele ligava, na verdade, para a bênção espiritual. Ele queria aquela bênção. E Esaú, ele era um jovem, né, mais destemido, mais corajoso, ele era um caçador. Já Jacó era pacato, era parado, ele vivia na cozinha. Então, uma diferença enorme. Um homem na cozinha não é normal. Comum seria como Esaú, né? Um caçador. Mas foi ele que Deus escolheu, porque ele valorizou não o material, mas a bênção. Esaú talvez confiava muito na própria vida dele, né? Eu sou um homem bom, eu sou um caçador, né? Nada comigo vai faltar. Então, ele confiava nisso. E ele então desprezou a bênção, ainda que com choro tentando recuperar, mas não deu. E aqui Jacó agora, perto da morte, abençoou os filhos de José. E ele fez com que ele abençoasse primeiro o segundo filho e depois o primeiro. Então ele inverteu também da mesma forma as ordens. Agora ele morreu encostado na ponta do seu cajado. O que o cajado representa? Lembra lá de Moisés? O cajado, ele representa a nossa fé. Então ele morreu na fé, mesmo na velhice, mas ele não soltou a fé, ele não largou a fé, ele permaneceu firme. No 22, pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Então, José, aquele que sofreu imensamente, ele prefigura, né, o próprio Senhor Jesus, que foi rejeitado pelos seus, que ele serviu mais tarde para a salvação por causa daquela seca toda. Então, eles foram todos para o Egito. E no Egito, a primeiro momento foi ótimo, mas depois foi a perdição dos filhos de Israel. Mas
José já estava prevendo que eles iriam sair do Egito e disse: levem daqui os meus ossos. 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Lembrando também da mesma ocasião que aconteceu no nascimento do Senhor Jesus, Herodes mandou matar as crianças. Aqui, Faraó mandou matar as crianças porque ele viu que o número dos hebreus crescia grandiosamente. Então ele mandou que todos os meninos que nascessem morressem, fossem mortos. Então você pode imaginar a quantidade de crianças que morreram nessa altura, e os pais, né, Amram e Joquebede, eles então esconderam o menino durante 3 meses. Olha o sacrifício deles, mas não podendo esconder, olha lá o 24, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Ela, não podendo mais esconder, fez um cesto, betumou ele e colocou a criança e soltou no Nilo. O Nilo era considerado um deus naquela altura. E a filha de Faraó talvez não tivesse filhos, e quando ela viu aquele menino no cesto, ela imaginou então que ele pudesse ser um presente dos deuses para ela. Então ela adotou a Moisés. Então Moisés cresceu com todas as regalias, né, para ser um príncipe, um futuro faraó no futuro. E Moisés recebeu todos os ensinamentos, toda a educação, toda a cultura egípcia. E diz no 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O comentário do versículo 25 diz o gozo do pecado. As escrituras dizem que o pecado oferece certo prazer e alegria, no entanto, é totalmente ilusório e passageiro. Moisés soube fazer a melhor escolha porque considerou que as promessas feitas por Deus aos patriarcas eram superiores ao luxo e à glória do palácio. A fé permitiu a Moisés enxergar os escravos hebreus como o povo escolhido pelo Altíssimo. Por isso ele renunciou aos privilégios como príncipe egípcio para ser maltratado junto aos filhos de Israel. Dessa forma, sua decisão o fez ser perseguido e exposto ao perigo de enfrentar Faraó. A fé é o poder de Deus que faz com que aquele que crê seja forte o suficiente, não apenas para negar os prazeres transitórios do pecado, mas também para pagar o alto preço dessa renúncia. Além disso, faz esperar sem desanimar o cumprimento dos propósitos divinos. E eu quero ler aqui o 26, tendo por maiores riquezas o vitupério, a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, o que Moisés fez? Ele virou as costas para aquele luxo, para aquela educação, para o futuro dele, e ele seguiu para o deserto. Então, também a mesma coisa acontece hoje, quando nós estamos na nossa vida e a vida não nos satisfaz, não preenche o vazio de Deus que há em nós. Então, quando nós nos encontramos com Cristo, fazemos o mesmo. Nós abandonamos o mundo, nós viramos as costas, morremos para o mundo e renascemos para Deus, né? Então, nós temos em vista o vitupério, a vergonha, as riquezas da vergonha de Cristo. Quer dizer, nós encontramos em Jesus a nossa razão de viver. Isso, e passamos a ser verdadeiramente felizes e preenchidos por completo. É diferente a pessoa que vive nesse mundo buscando prazer, né? A alegria, ela depende sempre de algo exterior para alegrar o interior. E quando não há isso, então ela se frustra, ela entra em depressão, a tristeza é muito grande. Mas no caso aqui de Moisés, ele fez exatamente o que nós fazemos. Abandonamos e morremos por mundo. Por isso que o mundo nos odeia. No 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Então,
vendo o invisível. Assim também, nós passamos a viver neste mundo como um peregrino, né? Não apegado a nada, porque sabemos que o principal não está aqui, está nos céus. E ele fala da Páscoa, né? A Páscoa é passar por cima. Então, quando eles estavam na última praga para sair do Egito, eles tiveram que sacrificar um cordeiro e aquele sangue aspergir, né? Nas portas, nas ombreiras das portas. Aquele sangue representava exatamente isso, né? O sangue do cordeiro que livraria o primogênito da morte. Assim também hoje, o sangue do Senhor Jesus, porque ele é a nossa Páscoa, também nos libertou da morte eterna. No 29, pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Isso é muito forte, né? Quer dizer, a palavra de Deus até tem um salmo que diz que pelo sopro das suas narinas, Deus abriu o mar vermelho. E eu pergunto, esse Deus tão grande envelheceu, as milagres, as maravilhas, elas são apenas do passado? Não, minha amiga, meu amigo, elas do dia de hoje. Nós temos que crer nela. 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então, as muralhas representam também problemas. Eles rodearam durante 7 dias, mas deram 13 voltas no total. Raabe era uma prostituta em Jericó, né? E ela tinha sua casa junto às muralhas, mas ela acolheu os espias e ela então almejou conhecer esse Deus e fazer parte dessa família, a família de Deus. E quando eles vieram atacar a Jericó, eles não tinham como passar as muralhas, por isso as 13 voltas que eles deram em torno da muralha. Na última volta, eles gritaram e tocaram as trombetas, e aquelas muralhas intransponíveis caíram, mas a única parte que não caiu foi aonde Raabe morava. Deus a salvou, a livrou, deu para ela família, deu para ela um nome, deu para ela filhos, e ela ainda faz parte da genealogia do Senhor Jesus, né? Que maravilha, uma mulher que mudou. Isso nos faz entender que qualquer pessoa, ela tem a mesma oportunidade, a mesma chance de ter a vida transformada. Não importa o passado que você teve. No 32, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então, Gideão com os 300, Baraque também, quando se uniu com aquela mulher e venceu, Sansão por causa da força do cabelo, né? Ele então foi levantado juiz para defender Israel, mas depois entregou o coração para Dalila. Mas no final da sua história, lá está escrito que ele então mais uma vez voltou à aliança com Deus e teve força e matou mais na sua morte do que em vida. Jefité, ele era um filho de uma prostituta, mas um homem que se voltou para Deus. Ele foi rejeitado pela família, mas no final a família precisou dele para salvar Israel e ele se tornou juiz. Davi também, Samuel, no 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Comentário aqui do 32 ao 34. E que mais direi? Esses homens e mulheres de fé praticaram feitos extraordinários, eles venceram situações adversas, alcançaram promessas, executaram juízos sobre os inimigos, adquiriram coragem e habilidade, venceram fraquezas e perigos. Muitos nomes foram relatados, mas ainda havia inúmeros testemunhos. Porém, o que ficou registrado nas Escrituras é o suficiente para nos encorajar a mantermos firmes a confiança em Deus. Quando a fé é exercitada, não há tempo para colocar a mente e os olhos naquilo que é nocivo à vida espiritual. Por isso, quem se mantém na fé não cede espaço para murmurações, dúvidas, tristezas, desânimos e ressentimentos. E olha, eu digo que essa fé é a fé que Deus quer encontrar em nós hoje,
para que ele possa fazer o mesmo hoje, né? São pessoas que viveram em seu tempo, mas creram 100% na obra e nas realizações de Deus, né? No 34, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. O comentário 36 ao 37, experimentaram relembrar que muitos justos venceram perseguições extremas, devia inspirar e encorajar aqueles que estavam desanimados e se rendendo à apostasia. Por isso, os nomes citados não ressaltam somente os seus prodígios terrenos, mas sobretudo a firmeza que tiveram para manter a confiança em Deus até o fim. A vida de cada um seria incompleta se eles tivessem vencido algumas situações de perigo, mas não tivessem sustentado a fidelidade ao Senhor. Desde o Antigo Testamento, por lealdade a Deus, pessoas resistiram a torturas, escárnios, aflições, açoite, desprezo e desonra, mas não esmoreceram na sua fé. Na Itália existe o Coliseu, né? Naquele lugar ali, aquela arena que existe ali, foi um palco de muitos cristãos mortos por serem seguidores de Cristo. Porque qual era a estratégia do diabo, né? De Satanás? Era fazer com que as pessoas negassem Jesus e viesse então a profaná-lo, a blasfemá-lo. Mas pelo contrário, quanto mais os cristãos eram perseguidos, eles eram mortos, muitos deles, por exemplo, eram colocados ali, famílias inteiras, e leões vivos eram soltos e vinham e despedaçavam as pessoas. E a multidão que ficava ali assistindo vibrava de alegria. Muitos eram colocados em cruzes e eram feitos tochas ali naquele lugar. Outros eram colocados nas avenidas em tochas para iluminar durante a noite. Dá para imaginar um cenário desse? Mas essas pessoas, elas estavam ali por livre e espontânea vontade, porque era dado a elas o direito, ou negam a Cristo, ou vão morrer da pior forma possível. Mas elas diziam, não negarei o meu Cristo. Eu tenho algo muito melhor na eternidade com Ele do que viver alguns momentos aqui nessa terra. Então elas trocavam a vida delas aqui na terra para viverem na eternidade com Deus. E no momento da sua morte, muitas delas estavam louvando a Deus, agradecendo a Deus, e aquilo tocava em muitas pessoas, e mais cristãos se convertiam ao vê-los morrerem e louvando a Deus. Eles queriam ter aquela mesma fé. No 38 diz, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. O comentário do 38 diz, dos quais o mundo não era digno. O mundo, sendo tão mau, não suporta aqueles que têm um caráter justo e temente a Deus. Por isso os persegue. Os homens de fé do passado tinham um valor espiritual inestimável diante do céu. Embora na terra vivessem afligidos, desprezados e humilhados, isso mostra que todo o sofrimento pelo qual passaram não foi motivo para negarem sua confissão de fé no Senhor. E para terminarmos, o 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, quer dizer, Jesus, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E a pergunta é esta, e eles não foram salvos? Foram. Foi sim. Eles morreram na fé, mas sem saber o nome do Senhor Jesus, sem ter visto o Messias, mas crendo que ele viria para salvá-los. Por isso, eles foram salvos, porque eles se manteram firmes, mesmo não vendo, mesmo estando longe, mas eles permaneceram crendo. E hoje, nós temos o nome do Senhor Jesus, a palavra dele, nós temos tudo, né, à nossa disposição para sermos salvos. Há alguma desculpa? Não. Então, mantenha sua fé firme até o fim. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, esteja firme, firmado na rocha, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você.